Vi um comentário hilário no meu último vídeo de revelação do rosto, dizendo que ficou surpreso por eu não ser realmente Napoleão. Se eu atingir 1 milhão de inscritos, gravarei um vídeo completo vestido de Napoleão. Para assistir é necessário se inscrever. Esta é uma folha de papel A4 e é o tamanho padrão de papel em todo o mundo. Mas esta é uma folha de papel no formato Carta dos Estados Unidos da América, que é o mesmo utilizado nos Estados Unidos. Poucos países seguem este padrão dos Estados Unidos da América. Modelo: os Estados Unidos da América, claro, mas também o Canadá, México, Chile, Colômbia, Venezuela, América Central e as Filipinas. Além da diferença nos tamanhos de papel, eles também se distinguem em diversas outras formas de medição em comparação com outros países do mundo. Eles usam galões em vez de litros, milhas em vez de quilômetros, polegadas em vez de centímetros e Fahrenheit em vez de Celsius, sem mencionar o ciclo de 12 horas com o sistema AMPM em vez de um ciclo de 24 horas. Então, por que eles são tão diferentes em aparentemente todas as formas de medição quando comparados ao resto do mundo? As razões estão interligadas e são muito interessantes. E é isso que vamos descobrir neste vídeo. Para começar, vamos entender por que os Estados Unidos da América realmente começaram a usar o papel. A Carta dos Estados Unidos da América mede 215,9 milímetros de largura e 279,4 milímetros de altura, ou 8,5 por 27,94 centímetros. O resto do mundo usa o A4, que mede 210 mm por 297 mm. Mais adiante no vídeo, explicarei por que eles usam polegadas em vez de centímetros. As medidas 868,58 cm por 11,69 sugerem que um dos objetos usa o sistema imperial de unidades, dando uma dica de como eles podem estar conectados. 68,58 cm por 11,69 sugerem que um dos objetos usa o sistema imperial de unidades, dando uma dica de como eles podem estar conectados. O resto do mundo usa centímetros. Talvez as impressoras dos Estados Unidos da América tenham sido construídas de uma maneira que não permitia o uso de centímetros como unidade de medida, pois não eram precisos o suficiente. De acordo com a Associação Americana de Florestas e Papel, a razão oficial para o tamanho de papel usado nos Estados Unidos da América está relacionada ao fato de que o papel costumava ser feito à mão em moldes de 44 por 17 polegadas. Isso foi usado para criar 8 peças de 8,5 por 11 polegadas, do que se tornou conhecido como tamanho de carta. Ao mesmo tempo, o resto do mundo também usava seus próprios tamanhos de papel, nas centenas ou milhares, dependendo de onde você estava no mundo e que tipo de impressoras estavam disponíveis e usadas, mas em um certo ponto todos perceberam que talvez faça sentido para nós criarmos uma única medida que todos podemos usar, e assim eles fizeram, criando o que se tornou conhecido como ISO 26, um padrão internacional de papel, todos com a mesma proporção, que é baseada na raiz quadrada de 2/1, e isso permite que quando você dobra uma dessas folhas de papel ao meio, ou quando você a corta ao meio, as duas novas metades mantenham a mesma proporção que a peça original de papel, passando de um 0 para um 1, um 2, um 3, um 4, um 5 e assim por diante. E enquanto isso só veio a ser por volta do final do século XX, as vantagens de usar uma proporção de raiz quadrada 2 para uma folha de papel remontam a muito tempo atrás, por volta de 1786. Foi neste ano, pelo menos mencionado, em uma carta por um cientista alemão que estava discutindo o tópico com um colega, deixe para os alemães inventarem a maneira mais eficiente de dobrar uma folha de papel ao meio, além da vantagem da proporção, também tinha a óbvia vantagem de tornar a produção de papel, estocagem e reprodução de documentos mais barata e fácil em qualquer outro lugar do mundo. E assim, pelo ano de 1975, quase todo mundo no mundo adotou, exceto os Estados Unidos da América, não adotou por motivos incertos. Podemos apenas especular, mas é justo dizer que estavam acostumados a ter os Estados Unidos da América
A carta funcionou para os Estados Unidos da América, são tão grandes que existem em seus próprios microcosmos, talvez não achassem que valia a pena ter seus documentos reproduzidos facilmente em outro lugar do mundo. Agora podem se arrepender com uma economia mais globalizada, mas o principal motivo deve ser o fato de suas impressoras terem sido feitas para polegadas, sendo caro substituí-las. Agora vamos abordar outra diferença que para mim é a mais desconcertante de todas. Fahrenheit versus Celsius. Os Estados Unidos da América são praticamente o único país do mundo que usa a escala Fahrenheit. Algumas ilhas do Caribe e do Pacífico, influenciadas pelos Estados Unidos da América, também usam, assim como a Libéria, que foi uma espécie de colônia americana em certo ponto. Então faz algum sentido. Vamos iniciar compreendendo a distinção entre os dois modelos. A escala Celsius ou centígrada é baseada no fato de que 0 graus Celsius é o ponto em que a água congela e 100 graus Celsius é o ponto em que a água ferve. Já a escala Fahrenheit mede o ponto de ebulição da água em 212 graus Fahrenheit e o ponto de congelamento em 32 graus Fahrenheit. A temperatura que mede é obviamente a mesma, apenas é escalada de forma diferente. E quando você tem esses dois termômetros lado a lado, você realmente pode visualizar e entender como a escala Fahrenheit é mais ampla. Você converte um para o outro subtraindo 32 da temperatura Fahrenheit e multiplicando o resultado por 5, o que é um método super confuso na minha opinião. Ambos os sistemas são bem antigos. Celsius foi desenvolvido pelo astrônomo sueco Anders Celsius e Fahrenheit pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Sinto que deveríamos voltar a nomear invenções com o sobrenome dos inventores, em vez de ter que inventar algum nome de marca estranho e legal. Acho isso muito mais interessante. Os Estados Unidos da América adotaram Fahrenheit porque era amplamente usado na Grã-Bretanha e no Império Britânico antes de mudarem para Celsius. Quando chegaram à América, trouxeram consigo esse sistema. Então a maioria do mundo adotou o Celsius. E o motivo que muitas pessoas apontam é o fato de que a escala Celsius se integra bem ao sistema métrico, talvez por causa da lógica de 0 a 100. Considerando isso, faz sentido que os Estados Unidos da América não tenham implementado isso por não usarem o sistema métrico. Por outro lado, a Grã-Bretanha também não usa realmente o sistema métrico, apesar de terem mudado de Fahrenheit para Celsius. Então, quão válida é essa desculpa? No início do século XX, alguns pesquisadores nos Estados Unidos da América apontaram que Fahrenheit é uma escala mais intuitiva para as pessoas descreverem a temperatura que é sentida do lado de fora. Então, se você tem 0 graus Fahrenheit, é um dia bastante frio, e se você tem 100 graus, é um dia muito quente. Mas eu moro na Europa e 0 graus é congelante. 40 graus é escaldante e as pessoas simplesmente adaptam a percepção dos números em uma escala para qualquer temperatura que seja. Concordo, essa razão não é muito válida. Mas entendo que a escala Fahrenheit é um pouco mais ampla. Então, talvez seja mais precisa em descrever a temperatura realmente sentida. Resumidamente, os Estados Unidos da América não adotaram Celsius porque não usavam o sistema métrico e achavam Fahrenheit um pouco melhor, além de estarem acostumados com ele. Isso nos leva a outra diferença dos Estados Unidos da América, possivelmente por trás das duas mencionadas anteriormente, imperial versus métrico. E a singularidade disso é muito semelhante à da temperatura, porque quase todos os países do mundo usam um sistema métrico, com unidades como metro, litro e grama para medir distância, peso, volume de líquido e massa. As exceções são os Estados Unidos, Burma, Libéria e o Reino Unido, que usam um modelo misto, embora eu nunca tenha entendido bem quais partes de cada sistema eles utilizam. Se você souber, me avise nos comentários. Esses países usam o rival sistema imperial, ou pelo menos uma versão dele, que em vez de metros, litros e gramas, usa outras unidades de medida como pés, polegadas, galões e libras. Agora veremos quando e como cada um desses sistemas surgiu. O sistema métrico foi desenvolvido na França por volta de 1795. Era a época da Revolução Francesa e, depois dela, o governo francês pediu aos cientistas que criassem um único sistema de medição que pudesse unir os vários sistemas de medição que existiam a nível local e, de certa forma, unificar o país na maneira como mediam as coisas. E assim eles fizeram,
O metro foi desenvolvido medindo 1/10 de milhão do quadrante da circunferência da Terra, que vai do Polo Norte ao Equador, passando por Paris. Seu método de escala e divisão é bem mais simples. Quando 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e cada metro equivale a 1.000 milímetros, 100 centímetros ou 10 decímetros. O mesmo vale para quilogramas e litros. 1 quilo equivale a 1.000 gramas e 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Isso facilita e torna mais precisa a medição das coisas. O sistema imperial, amplamente utilizado no Império Britânico de 1824 a 1965, recebeu seu nome devido a essa associação. E embora seja meio confuso, especialmente para um estrangeiro, como vou mencionar daqui a pouco, faz um pouco de sentido porque, na época, o Império Britânico tinha províncias em todo o mundo. Cada lugar tem seu próprio sistema de medidas. Às vezes usam os mesmos termos, mas uma libra no Reino Unido pode ser diferente de uma libra na África do Sul. E então eles criaram este sistema unificado para padronizar todos esses valores, o que talvez justifique a estranheza que eles têm, pelo menos para mim como um estranho. Porque é meio confuso aprender que uma milha é igual a 1.760 jardas, uma jarda é igual a 3 pés, e um pé é igual a 12 polegadas, quando uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros. Para tornar mais confuso, existem algumas diferenças-chave entre o sistema imperial dos Estados Unidos da América e o sistema imperial usado na Grã-Bretanha. Por exemplo, quando se trata de líquidos, uma xícara é 240 mililitros nos Estados Unidos da América, mas 250 mililitros no Reino Unido. Então, por que os Estados Unidos da América não mudam para o sistema métrico, já que a maioria do mundo também fez isso? Bem, o principal motivo parece estar ligado ao fato de que o sistema costumeiro dos Estados Unidos da América estava em uso na época da Revolução Industrial. Então, as indústrias americanas, desde seu primeiro momento, foram baseadas neste sistema de medição. Por causa disso, as empresas têm sido contra a ideia de mudar para o métrico, toda vez que o governo tentou fazer isso, porque significaria um grande custo econômico para eles, com pouco ou nenhum benefício. No entanto, apesar desse lobby, o governo dos Estados Unidos da América ainda tentou fazer isso, e foi mais ou menos na mesma época que os Estados Unidos da América mudaram para Celsius e para o seu modelo misto. O mundo inteiro adotava o sistema métrico, então os Estados Unidos da América pensaram em fazer o mesmo. Isso facilitaria muito a cooperação econômica e científica. Assim, em 1975, o Congresso aprovou a Lei de Conversão Métrica para iniciar a metrificação, estabelecendo um conselho métrico para supervisionar a transição. Porém, cometeram um erro crucial ao tornar isso opcional em vez de obrigatório. E então as pessoas não gostaram, então elas não usaram, e o processo falhou. Uma citação da época descreve como os motoristas se rebelaram com a ideia de placas de rodovia em quilômetros. Observadores do tempo se assustaram com a noção de ler uma previsão em Celsius e os consumidores se recusaram a prospecto de comprar aves por quilo. Eu entendo. Lembro-me quando tinha uns 5 anos e Portugal mudou para o euro. Foi confuso se adaptar a um novo sistema monetário. Se de repente mudássemos como medimos, pesamos e como as placas parecem na estrada ao dirigir, eu também seria contra devido à confusão. Em 1982, o Conselho Métrico foi dissolvido apenas 7 anos após tentarem implementá-lo. E eles simplesmente aceitaram que isso seria mais uma coisa na qual eles seriam diferentes do resto do mundo. Talvez eles apenas sentissem que era tarde para mudar. Apesar disso, a precisão e superioridade do sistema métrico são evidenciadas pelo seu uso contínuo por pesquisadores e pelo Exército dos Estados Unidos da América. Alguns argumentam que seria mais útil mesmo para pessoas comuns, mas parece haver discordância e acredito que elas têm esse direito. Os Estados Unidos da América também possuem outros aspectos que os diferenciam do resto do mundo. Por exemplo, o formato de data deles, escrevendo em mês, dia, ano em vez de dia, mês, ano, o que eu acho que está relacionado ao fato de que eles leem como 11 de novembro de 2024 em vez de 11 de novembro de 2024. Mas para mim, é um pouco confuso que não aumente conforme avança, sabe? Dia, mês, ano e é mês, dia, ano. Seria quase tão louco quanto dizer que é a 44ª semana do ano de 2024, dia 11 do mês de novembro. Parece uma data que Tolkien escreveria para algo na Terra-média.
Eles também usam um ciclo de 12 horas, com um sistema AMPM em vez de um ciclo de 24 horas, embora o Exército dos Estados Unidos da América também use o ciclo de 24 horas, por ser mais preciso e menos confuso. Ou coisas como a numeração dos andares, chamando o térreo de primeiro andar e o primeiro andar de segundo andar, enquanto para a maior parte do mundo é o térreo e o primeiro andar. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos da América, muitos outros países também fazem o mesmo. Os Estados Unidos da América se diferenciam do mundo em vários aspectos, como o tamanho do papel, a escala de temperatura e principalmente na forma de medir as coisas. As razões parecem ser a implementação histórica desses modelos, a oposição subsequente das empresas à mudança, bem como a oposição das pessoas comuns por estarem acostumadas com os velhos métodos e preferirem ou simplesmente não quererem mudar. O que você acha? Eles deveriam manter esses sistemas antigos ou simplesmente mudar e se alinhar com o resto do mundo? Compartilhe nos comentários outras coisas únicas que você conhece sobre como diferentes países fazem as coisas de maneira singular, não só nos Estados Unidos da América. Obrigado por assistir. Estou adorando este novo formato com meu rosto presente, pois posso me aprofundar em tópicos específicos e nichados enquanto me conecto mais diretamente com você, o público. Lembre-se, se você quiser me ver vestido como Napoleão em uma fantasia de Napoleão. Lembre-se de se inscrever se eu chegar a 1 milhão de inscritos. É um tiro longo, mas se eu conseguir, vou me vestir com aquela fantasia. Agradeço aos meus patronos por me apoiarem diretamente. É uma pequena comunidade bem legal que estamos construindo lá e está crescendo, então se você quer ser o próximo a se juntar, certifique-se de clicar no link. Na descrição eu compartilho conteúdo extra, vislumbres dos bastidores, às vezes acesso antecipado a vídeos e também interajo com vocês, como esta semana eu pedi a eles para votarem em qual miniatura usar para este vídeo. Então se você quer se juntar, certifique-se de fazer isso de qualquer maneira. Obrigado por assistir a este vídeo e eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral. Vocês gostam das canecas Moomin? Minha namorada tem uma coleção delas, talvez eu devesse fazer uma coleção de conhecimento geral, eu não sei.